Considerando a figura, essa figura aqui, ó, o triângulo ABC, com um lado oposto ao ângulo de 60, o lado 5 raiz de 6. Vamos lá. E que seno de 75 graus é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, calcula-se que A é igual a 5 vezes quanto? Centímetros. Então, a gente quer o lado BC, que ele chamou de A. Pessoal, tudo que a gente vai precisar para resolver essa questão é a lei dos senos. Por quê? Porque quando a gente tem dois ângulos em um lado, a gente aplica a lei dos senos, diferente da lei dos cossenos, que quando a gente tem dois lados e o ângulo entre eles, esse ângulo aqui. Se a gente chamar esse lado AC de Bzinho e esse lado AB de Czinho, de um C, vou chamar aqui de C, a lei dos senos diz o seguinte: um lado sobre o seno do ângulo oposto, no caso seno de A, eu estou colocando aqui, eu sei que é seno de 75, mas estou colocando de forma genérica, é igual a Bzinho sobre o seno do ângulo oposto, C sobre o seno do ângulo oposto. Então, substituindo aqui os valores, vai ficar o seguinte: o A é o que a gente quer, quem está oposto ao lado A, o ângulo oposto, é o seno de 75, seno de 75, isso é igual a, ó, o Czinho aqui, que é 5 raiz de 6 sobre o seno do ângulo oposto, que é o seno de 60. Então, vai ficar A é igual a seno de 75 sobre seno de 60, que multiplica 5 raiz de 6. O que eu fiz aqui? Eu só passei o seno, seno de 75, que estava dividindo, para o outro lado, ele vai multiplicando. Aí ficou seno de 75 sobre seno de 60. Agora a gente vai abrir os valores, né? Então, A é igual a seno de 75 é raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4 dividido por seno de 60. Seno de 60, a gente precisa gravar os ângulos notáveis, de 30 a 45, 60. Então, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, que multiplica o 5 raiz de 6. 5 raiz de 6. Então, isso é igual a... Bom, divisão de fração, a gente conserva o primeiro, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, e multiplica pelo inverso do segundo, 2 sobre raiz de 3, que multiplica 5 raiz de 6. 5 raiz de 6. Então, colocando aqui embaixo, A é igual a gente, ó, aqui, ó. A gente pode simplificar esse 4 com esse 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Pessoal, raiz de 6, olha, a gente pode abrir ele como raiz de 2 que multiplica raiz de 3. Então, vamos pegar aqui de volta. A gente vai colocar o raiz de 2 em evidência. Vai ficar o seguinte: raiz de 2 que multiplica... Aqui tem o raiz de 2, a gente colocou em evidência, então vai ficar 1, mais raiz de 6, a gente abriu como raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, a gente vai colocar um raiz de 2 em evidência, vai ficar só o raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 sobre... Aqui embaixo tem um 2 e um raiz de 3. 2 raiz de 3. Que multiplica 5 raiz de 6. 5 raiz de 6.
Mas raiz de 6, a gente já viu que é raiz de 2 vezes raiz de 3. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Agora a gente pode simplificar esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui no denominador. E outra coisa, raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai dar raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado, o 2 sai do radicando, então vai ficar só 2 aqui em cima. E esse 2 vai simplificar com esse 2, então eu vou logo cortar aqui, ó, esse raiz de 2 com esse raiz de 2 que vai dar 2 e simplificar com esse 2 aqui. E aí, o que sobrou aí disso tudo? Sobrou o seguinte, então, A é igual a, sobrou 5, que multiplica 1 mais raiz de 3 centímetros. Bom, 5 já tem aqui, 5 já tem aqui. Então, ficou 1 mais raiz de 3. E o gabarito é a letra B, 1 mais raiz de 3. Vamos para a questão de número 51.